Olá, pessoal. Rosângela Carvalho, psicoterapeuta. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023. Eu estou abrindo uma playlist no meu canal para falar de psicologia social, psicologia de massa, essa influência no nosso dia a dia, sistema completamente subliminar, né? Essa sedução subliminar. E esse meu gostar desse assunto veio a partir do professor Wilson Kay, que foi um jornalista, foi professor de jornalismo nos Estados Unidos, né? Ele já faleceu em 2008, mas deixou vários livros aí. É um tema fascinante, né? Porque a partir desse contato, né, num setting até terapêutico, num atendimento terapêutico, a gente consegue perceber a visão da pessoa, daquele eu, lá fora para dentro, né? E como que toda essa mídia, né, nos afeta realmente no nosso dia a dia. Então, eu vou discorrer de vários temas, eu vou fazer vários vídeos para colocar nessa playlist, um vídeo por semana, sobre um tema específico dessa área, né? Eu espero que vocês gostem. E pode deixar, né, comentários no YouTube, ou então pode escrever para chaledamente@gmail.com. Para tratar desse tema, eu fiz uma simplificação, digamos assim, eu simplifiquei, né, uma introdução sobre esse tema, que eu vou ler aqui, para que fique bem claro, eu vou ler aqui, do professor Bruce Ledford, que ele é professor de mídia de Auburn University, no Alabama. E ele fez uma introdução muito interessante em uma das obras do Wilson Kay, e eu quero compartilhar com vocês já de início isso, para vocês sentirem assim a a quantas nós andamos, né? Então vamos lá. Mais de 15 anos se passaram desde que o Wilson Kay nos avisou pela primeira vez: cuidado, de forma bastante parecida com a que Zeus, o deus grego, chamou a atenção de Narciso. Narciso entorpeceu-se por ficar olhando indefinidamente a sua imagem espelhada num lago. Ele não percebeu a identidade da imagem idealizada e apaixonou-se perdidamente por ela. Como no espelho dos anúncios publicitários norte-americanos, e agora em todo o mundo, né? A imagem refletida era sempre amável, nobre, corajosa, sábia, justa, boa, generosa, bela e confiável. Narciso acabou padecendo por não poder distinguir a realidade da fantasia. Desde a primeira edição de Subliminal Seduction, em 1973, e dois dos livros seguintes do Sr. Wilson Kay, sobre a persuasão subliminar, poucos outros temas tiveram impacto tão grande sobre o público leitor. É difícil encontrar um estudante universitário que, depois de 1973, não tenha lido ou ao menos ouvido falar desses livros. Eles ainda são leituras obrigatórias em muitas faculdades e universidades. A sua mensagem estendeu-se para muito além das salas de aula, chegando ao Comitê de Audiência do Senado, nos Estados Unidos, e às entidades reguladoras da publicidade, repercutindo até na discussão internacional sobre a ética dos meios de comunicação. Como o Ouroboros, que é aquela cobra que morde o próprio rabo da mitologia grega, o livro tornou-se um paradoxo. Kay chamou a atenção do mundo para a violentação das mentes causada pelos anúncios publicitários. Mas seus avisos também tornaram-se cartilha de ética para controlar o comportamento humano.
Apesar da indústria de publicidade ter denunciado o livro e tentado desacreditar o autor, os seus livros foram largamente utilizados pelas agências publicitárias, pelos psicólogos que estudam os meios de comunicação e o comportamento humano, e por outros que trabalham no maquiavélico campo da fraude e da exploração humana. A maioria de nós é constantemente pressionada a mudanças de comportamento. Como consumidores, somos incessantemente tentados pelos anunciantes a comprar produtos, marcas e serviços na sua implacável perseguição aos nossos salários. Como eleitores, somos persuadidos e assolados em direção a determinado ponto de vista por políticos que lutam para obter poder sobre nossas vidas e lucros para os seus patrocinadores. Como seres sociais e éticos, somos bombardeados por incontáveis formas de persuasão pelos fanáticos religiosos e ideológicos para que nos tornemos seus verdadeiros fiéis e seus generosos e obedientes escravos. Algumas dessas tentativas são abertas, perceptíveis, postas na mesa, por assim dizer. Outras são muito, muito sutis e mesmo invisíveis para a mente consciente. Virtualmente, todas essas tentativas de conseguir o nosso apoio e a mudança do nosso comportamento são eficazes em alguma medida. Mesmo aqueles que resistem são modificados pela própria resistência. Coletivamente, essas tentativas tornam os Estados Unidos e o mundo uma terra de ninguém ideológica, como um número crescente de pessoas desesperadas para encontrar algo, e frequentemente qualquer coisa em que possam acreditar. Esse desespero as torna incomparavelmente vulneráveis às indústrias que manufaturam e administram seu sistema de crenças. A maioria das pessoas, especialmente em nossa cultura controlada pela mídia, está inconsciente de hábeis estratégias utilizadas para dirigir os nossos destinos. A maioria é educada para ignorar a sua participação na consciência cultural e coletiva, o que a torna suscetível a doutrinações. A vulnerabilidade e a manipulação foi sendo imposta às culturas ocidentais por séculos de condicionamento à lógica e à linguagem descrita pelos filósofos da Grécia Antiga. Popularmente, ainda é nutrida a ilusão de que, individualmente, os seres humanos, cada um por si próprio, é claro, né, têm total controle dos seus pensamentos, valores e comportamentos. Acreditamos pensar inteiramente por nós e para nós mesmos. E esta fantasia alimenta uma autopercepção que é geralmente perigosa para a sobrevivência e o ajustamento do ser humano. É um calcanhar de Aquiles intelectual. É fácil distrair-se com as devassas ilustrações que aparecem nos livros de Kay. Elas são simultaneamente hilariantes e estranhamente dolorosas. Os leitores frequentemente ficam em dúvida entre rir ou chorar. As fotografias desmascaram a incrível vulnerabilidade das pessoas às tecnologias de persuasão, às pomposas pretensões de moralidade, piedade, convicções e ideologias que permitem que sejamos manipulados para qualquer direção que valha um investimento de tempo, dinheiro e poder. Elas revelam que o slogan, que é a verdade na propaganda, foi apenas mais uma maldita mentira imaginada por um diligente publicitário. Elas também revelam a camuflagem que a liderança da sociedade desenvolveu para velar a sua incalculável mesquinharia, seu cruel abuso dos desejos humanos de decência, honestidade e probidade. As indústrias de mídia publicitária proclamam continuamente em alto e bom tom o que elas altruisticamente têm feito por nós.
Nós deveríamos já há muito tempo ter perguntado o que elas fazem em nós. As ilustrações provavelmente mascaram a natureza subjacente mais significativa do sistema linguístico-cultural que permite e torna acessível a violentação causada pelos meios de comunicação. Os critérios da mídia frequentemente concentram-se nas árvores e esquecem-se da floresta. Além do espetáculo proporcionado por essa exposição de obscenidade mascarada de respeitabilidade, de credulidade ingênua mascarada de sofisticação, de fraudes e mentiras mascaradas de verdade, talvez as partes mais significativas do texto sejam as de aprofundamento nas estruturas arquetípicas, tanto da linguagem quanto da cultura. O uso e abuso das leis da lógica de Aristóteles, que não são leis propriamente ditas, é algo raramente criticado pela sociedade atual, uma sociedade persuadida de ter chegado às verdades últimas. Só estas partes já valem o preço de todo o trabalho de Kay. Um dos maiores enigmas que atravessa a história é ainda a natureza da mente humana. As provas de como o cérebro recebe e processa, armazena, recupera e comunica-se com outros cérebros são incompletas, hipotéticas e inconclusivas. Um calhamaço de pesquisas realizada por inúmeros cientistas e filósofos tenta construir ordem a partir da complexidade e causa aparente dos processos de intelecção e linguagem. A despeito de tudo, o caos, a dúvida e a incerteza ainda prevalecem. As operações da mente humana não têm nem remotamente algo a ver com as de um computador, embora isso tenha sido por muito tempo um, um blefe lucrativo utilizado pela indústria de computadores. Existem infinitamente mais questões do que respostas sobre o cérebro e como ele funciona. Parece que esse desequilíbrio vai persistir indefinidamente. Na maioria, ou na maior parte das áreas de pesquisas metódica, os pesquisadores não trabalham nem teorizam no vazio. O assim chamado método científico está totalmente envolvido com a linguagem, a cultura e com as motivações humanas conscientes e inconscientes. Os modos pelos quais um problema é percebido, como as hipóteses, sínteses e métodos são estabelecidos, quais procedimentos de avaliação são aplicados e os princípios e conceitos utilizados para a teorização, tudo isso leva a avaliações e conclusões tomadas tanto consciente quanto inconscientemente. A noção de objetividade é tão mitológica quanto o eram os deuses no topo do Monte Olimpo. As conclusões, sejam elas científicas ou não, têm de ser expressas em fragmentadas abstrações matemáticas ou verbais, simplistas e lineares. A realidade é infinitamente complexa, múltipla, integrada, em constante mudanças e sujeita aos caprichos da percepção humana. A linguagem verbal e mesmo a matemática é simplista, limitada em suas definições, regrada, sequencial, rígida e imutável. As linguagens em si não têm nada a ver diretamente com as realidades que tentam descrever, exceto talvez nas remotas fantasias das abstrações perceptivas do homem. Palavras, objetos e as incertezas da percepção humana envolvida em cada abstração garante que a verdade, se tal abstração pudesse ter sentido, continuará sempre acima da compreensão do intelecto humano. Uma generalização funcional, pragmática, experimental, verbal ou matemática parece ser o mais próximo que os homens podem chegar de uma verdade última e definitiva, embora sempre experimental sobre qualquer coisa.
Se o problema descrito acima fosse amplamente reconhecido, haveria uma probabilidade muito menor de os homens anularem-se a si mesmos em tentativas orgulhosas e patrióticas de salvar o mundo do que quer que queira a neurose de massa em voga. Sedlerkey está certo. A espécie humana apareceu há cerca de 4 milhões e meio de anos. Portanto, qualquer evento isolado percebido pelos homens é uma mera gota num enorme oceano. A simples sobrevivência e ajustamento com seres dignos, tolerantes, afetuosos e altruístas seria passível de desenvolver-se em uma doutrina fundamental da existência humana. A doutrina deveria recordar-nos a cada manhã, quando nos olhamos no espelho, que apesar dos milhares de deuses, filosofias, ciências e supostas verdades e verdades inquestionáveis que os homens criaram com a sua linguagem através da história, onde ninguém descobriu até agora como fazer um simples verme. Marshall McLuhan chamou aqueles elementos com os quais o indivíduo interage, consciente ou inconsciente, como o meio ambiente. Existem sempre tantas partículas perceptivas dentro deste meio que é inconcebível que algum indivíduo pudesse concentrar-se conscientemente sobre todas as coisas ao mesmo tempo. A percepção consciente é, portanto, sempre fragmentária. Como as percepções visuais, auditivas, tátil, olfativa e gustativa são inumeráveis, contínuas e sobrepostas, a mente humana não pode lidar simultaneamente com todas elas. A habilidade de isolar, concentrar-se sobre ou abstrair de uma pequena parte das percepções disponíveis em determinado momento, abstrair esse processo linguístico linear, lógico e voltado para definições, é considerada a base para avaliações da inteligência, o que quer que isso signifique de pessoa para pessoa e de um dia para o outro. O processo parece ser uma concentração sobre uma pequena porção de percepções, pela exclusão das outras percepções que competem com essa. A realidade percebida conscientemente é geralmente uma enorme simplificação e abstração da realidade verdadeiramente perceptível. A miríade de percepções que o conhecimento consciente não enfatiza, põe de lado, torna-se desfocada, relega ao segundo plano e ou reprime, e permanece no arquivo inconsciente da mente por períodos variados de tempo. Talvez alguma das percepções fiquem armazenadas permanentemente. Você pode experimentar esse processo ao deixar de tomar consciência dos estímulos perceptivos que estão ocorrendo enquanto você lê essas páginas. Se sua concentração no que está escrito é suficientemente intensa, a maioria das percepções periféricas serão registradas apenas ao nível inconsciente, até que a sua atenção seja desviada da figura ou das palavras para alguma parte do campo, que são as percepções periféricas. As percepções, é claro, podem ser tanto geradas internamente quanto estimuladas externamente, como, por exemplo, quando uma concentração vagueia dessas palavras para pensar momentaneamente no belo par de pernas que alguém percebeu enquanto chegava na faculdade pela manhã. Ou então a sua atenção nas palavras, que podem diminuir na medida em que elas induzem a associação com outros assuntos, autores e argumentos. Essa percepção periférica inconsciente geralmente pode ser trazida para o nível consciente por meio de técnicas tais como a hipnose e a narcossíntese. Sobre a hipnose, o sujeito frequentemente recorda-se de detalhes de chapas de carro e outras minúcias que seriam inalcançáveis conscientemente.
Em numerosos experimentos, puderam ser recuperados até mesmo as conversas ouvidas durante cirurgia sob anestesia. O fornecimento de dados sensoriais parece ocorrer continuamente, com uma prodigiosa quantidade de informações sendo despejada na mente, mas apenas pequenos pedaços emergindo para a mente consciente. A percepção é total e instantânea no nível inconsciente, mas extremamente limitada no nível consciente. Durante 2000 anos, o meio circundante das culturas ocidentais foi focalizado conscientemente naquilo que parecia lógico, linear, racional, conectado, verbal, aritmético e simétrico. O sistema lógico-linguístico tradicional foi definido pela primeira vez por Aristóteles, embora estas ideias remontem de 3000 anos antes de Cristo, ao Código de Hammurabi. A descrição verbal aritmética do mundo físico feita por Newton, a visão simétrica das relações espaciais na geometria de Euclides, as visões nítidas, sistemáticas, razoáveis e lógicas da realidade começaram a explodir no início do século XX. E estas certezas, linguisticamente, começaram aos poucos a aparecer meras fantasias. Muito pouco da percepção humana continuou a parecer certo, permanente e incontestável. As visões organizadas da linguagem e da cultura começaram a se transformar em fé naquilo que as pessoas desejam que seja verdade, em projeção e construção. As contribuições poderosas de escritores como Marx, Darwin e Freud tomaram de assalto a sabedoria convencional. A linguagem, a lógica e a ordem tradicional foi transformada em ruínas. Visões novas e muito sutis do animal humano foram corroendo aos poucos as incertezas dos modos de pensar mais antigos e simplistas. A lógica não aristotélica invadiu a ciência, a arte e a filosofia. A geometria não euclidiana devastou os meios tradicionais de observar as relações espaciais. A física não newtoniana tornou-se a base da mecânica quântica e da relatividade, e a nova ciência das partículas nucleares e de elétrons. Considerações sobre o inconsciente humano tornaram-se obsoletas as antigas platitudes sobre os motivos e percepções humanas. O mundo reagiu aos novos modos de pensamento e a sua ameaça aos interesses pessoais, à sabedoria convencional e ao status quo, colocando-se em uma confusa defensiva. As velhas formas nunca renunciaram ao seu domínio de modo fácil e indolor. Elas desenvolveram-se para representar os interesses adquiridos da civilização ocidental. As novas formas de pensar e raciocinar surgiram como ameaçadoras e até violentas. As instituições religiosas, sociais, políticas, econômicas, científicas e filosóficas lutaram tenazmente para suprir as mudanças e as inovações. Mesmo assim, o melhor e mais lógico dos mundos começou lenta e inexoravelmente a ser percebido como o pior e o mais lógico, o mais ilógico. Hoje em dia, qualquer pessoa terá de passar a sua experiência de vida em meio a esta quase invisível revolução de ideias, revolução de conceitos, de valores, tradições, ideologias e relações humanas. As fantasias de certeza, permanência e simplicidade tornam-se de forma quase sempre trágica e obsoleta. A compreensão dos conceitos de processos e mudanças tornou-se um imperativo para a sobrevivência. Esse imperativo também é levado pelas contínuas crises atribuíveis ao crescimento exponencial da população mundial, ao esgotamento dos recursos naturais, à distribuição de poder e renda injusta e inaceitável,
e também a devastação do meio ambiente causada pela poluição e pela ambição e pelo mais aterrorizante de todos os espectros, pairando como uma nuvem negra sobre as populações da Terra que lutam entre si, que é a devastação pela guerra ou acidentes nucleares. Desta forma, parece vital para a sobrevivência que os seres humanos aprendam a superar, ao menos em certa medida, a sua vulnerabilidade à manipulação. Para que a democracia e a liberdade possam desenvolver-se em abstrações que tenham sentido além da retórica desonesta, interesseira e vulgar dos discursos de campanhas políticas, os homens precisam romper com os tradicionais modos de pensamento. E isso será doloroso e muito doloroso. O simplista senso comum deve constituir a mais perigosa ilusão perceptiva do mundo. O senso comum é frequentemente muito enganoso e deveria ser sempre considerado junto com uma severa admoestação de cuidado. Aqueles que ainda rejeitam inflexivelmente o predomínio da tecnologia de manipulação subliminar caem em duas categorias gerais: aqueles cujos interesses velados são os de continuar a explorar e manipular os seres humanos, incluindo muitos que exploram o fanatismo político e religioso e comercial, e aqueles que rejeitam a noção de persuasão subliminar porque odeiam, não confiam e não gostam de nada que seja novo. O novo é usualmente percebido como ameaçador, subversivo e herético. Kay realizou uma obra de mestre ao explorar a contínua busca da verdade, através da qual os homens podem sobreviver às suas loucuras, fraquezas e tecnologias. A sua compreensão da batalha de crenças da propaganda mundial pode dar uma contribuição significativa à luta pelo entendimento e pela paz mundial. A busca da verdade é, com certeza, algo muito diferente do que a descoberta de uma verdade eterna. Uma vez que uma verdade eterna é descoberta, o aprendizado, o progresso, o crescimento e a liberdade tornam-se restritos, preconceituosos e desfocados. As opções humanas diminuem inevitavelmente. Afinal, se uma verdade fosse válida por todo o tempo, em todos os lugares e para todas as pessoas, haveria muito pouca necessidade de acreditar-se nela, de se fazer propaganda dessa verdade, lutar por causa dela e amar em seu nome. Então, por favor, cuide-se, né? Esse foi um texto do professor Bruce Ledford, como eu falei, que é um professor de mídia da Auburn University, no Alabama. Então, no próximo vídeo, eu vou então discorrer mais a respeito de como essa ação subliminar interage na nossa vida. Um forte abraço, até a próxima. Obrigada.